área da química que estuda o movimento das reações químicas, ou seja, a velocidade com que elas ocorrem, e essa área possui diversas aplicações práticas importantes para o nosso dia a dia, como desacelerar o apodrecimento dos alimentos, acelerar o cozimento, produzir com rapidez alguma substância que de forma natural demoraria muito tempo. Existem reações que demoram segundos e outras anos para se concluírem. Mas como é que se mede a velocidade da reação? Bom, há exemplos de uma reação que demora anos, ou não necessariamente anos, mas, por exemplo, o carvão. O carvão demora muito para ser completamente consumido quando vamos fazer um churrasco, enquanto uma vitamina C dissolvida em água demora muito pouco tempo para ser completamente dissolvida. São reações que demoram mais tempo que a outra, né? Uma reação química, como sabemos, possui reagentes que são consumidos e produtos que são formados ao longo da reação, ou seja, uma reação no primeiro momento possui apenas reagentes cuja quantidade diminui ao longo do seu decorrer, porque são consumidos. Após um tempo, é que os produtos com quantidade inicial igual a zero começam a aparecer e a ter uma quantidade aumentada ao longo da reação. Diante disso, fica claro que o cálculo da velocidade de uma reação consiste no cálculo da velocidade de consumo dos reagentes ou da velocidade de formação dos produtos. A velocidade com que uma reação ocorre não é constante. Há momentos de maior rapidez e outros de maior lentidão. Por isso, calculamos a velocidade média. A velocidade média é igual à variação da quantidade da substância em função da variação do tempo. E a quantidade da substância geralmente é dado em concentração, mol por litro, por exemplo, molaridade, né? A velocidade média não pertence só à física e também pode aparecer nas reações químicas, mas ela não é a única velocidade a ser calculada em uma reação química. Podemos calcular também o que chamamos de lei da velocidade. Para montarmos a equação da lei da velocidade de uma reação, precisamos primeiro identificar se essa reação é ou não elementar. As reações elementares são aquelas que ocorrem em apenas uma etapa, como, por exemplo, a reação entre o NO e o PR2, o, o berílio, né? Então, do 2NOBr. E as reações não elementares são aquelas que ocorrem em duas ou mais etapas, sendo uma lenta e as demais rápidas. Como, por exemplo, H2 mais 2NO dando N2O mais duas águas, que é uma etapa lenta. A outra seria N2O mais 2 de água, dando N2 mais 2H2O, que é uma etapa rápida. Como falamos antes, a expressão da velocidade é sempre retirada da etapa lenta. Sabe-se que para ambos os tipos de reações, a concentração dos reagentes de uma reação química influi na velocidade com que ela vai ocorrer. Aumentando a concentração de um ou outro reagente, a velocidade da reação também aumenta, e diminuindo essa concentração, a velocidade também diminui. Para ilustrar isso, né, dando um exemplo rapidinho, Saulo, se você puder voltar, na prática, quando você começa com uma certa concentração de produto, a reação ela vai começando muito rápida. E aí, conforme esse produto vai acabando, ela vai demorando mais tempo para consumir esse restinho que sobrou. Entende? Ela vai ficando um pouco menos intensa, né? Por assim dizer. Pode passar. Dois cientistas um chamado Goldberg e outro Wade, ao estudarem as variações das velocidades das reações com acréscimo ou retirada de reagentes, perceberam que cada reação tem sua velocidade alterada, seguindo um padrão que depende apenas da temperatura do meio. Esse padrão define que cada reação tem sua constante de velocidade K para reações elementares. A lei da velocidade fica da seguinte forma: a velocidade aumenta igual ao aumento da concentração do reagente elevado ao coeficiente desse mesmo reagente. Sendo assim, se 2A mais B igual a C, sua equação da lei da velocidade será V igual a K, que multiplica a concentração de A elevado ao quadrado vezes a concentração de B. Para as reações não elementares, a velocidade aumenta igual ao aumento da concentração dos reagentes da etapa lenta da reação elevado aos seus coeficientes estequiométricos, e as etapas rápidas são descartadas. Sendo assim, ficamos com V igual a K, que multiplica A elevado a X vezes B elevado a Y. Atenção com as ordens das reações químicas, porque os expoentes são chamados de ordem da reação. As somas das ordens de reação de cada reagente nos dá a ordem total da reação. Por exemplo, para a reação 3H2 mais N2, que fica
2NH3, a ordem da reação seria o coeficiente 3 mais o coeficiente 1. Reação de quarta ordem seria... Eu poderia dizer, então, que ela é de terceira ordem em relação ao reagente H2 e de primeira ordem em relação ao reagente N2. Como a diferença entre os expoentes das concentrações dos reagentes de relações elementares e de não elementares, Goldberg e Wade declaram que tais expoentes devem ser determinados experimentalmente. Faz-se, então, experimentos com valores diferentes das concentrações de cada reagente e mede-se a velocidade obtida. Além disso, é importante analisar os fatores que alteram a velocidade da reação, que são 4 fatores: a superfície de contato, a temperatura, a concentração e os catalisadores inibidores. A superfície de contato entre os reagentes altera a velocidade reacional se aumentarmos a superfície de contato, e a velocidade da reação também é aumentada, pois haverá uma maior quantidade de coesões efetivas entre os reagentes. Para a influência da temperatura na velocidade das reações químicas, teremos que analisar o quanto a temperatura foi aumentada. O aumento da temperatura tende a aumentar a velocidade da reação, pois aumenta a energia cinética das moléculas, aumentando assim a quantidade de condições efetivas. Também tem o fator de Van Hoff. Ele diz que o aumento de 10 graus na temperatura do sistema irá duplicar a velocidade da reação. Já o aumento da concentração dos reagentes faz com que a quantidade de partículas dos reagentes seja maior, causando assim a maior probabilidade de um reagente se encontrar de forma efetiva, ocasionando a reação. Os catalisadores são substâncias que, quando colocadas no meio reacional, fazem com que a reação forme um novo complexo ativado. Esse novo complexo ativado tem menor energia de ativação, fazendo a reação proceder com maior velocidade. E foi.